E aí, meus consagrados? Amanhã é quinta-feira, já tem nova sessão da Câmara de Vereadores. Mas por que não falar um pouquinho da antiga sessão da semana passada? Que afinal, tem o que falar. Estamos na terceira semana de bandeira preta no estado e no município, porque nós temos um decreto municipal que reforça o decreto estadual. E 3 semanas fechado, obviamente, vimos protestos pelo Brasil inteiro, vimos protestos dos comerciantes em Santa Maria, vimos reclamação dos comerciantes em Itaara, e não só dos comerciantes, mas da população em geral. Essas reclamações chegaram até os nossos garotos. E agora, só agora, em 3 semanas, eles viram tremular a bandeira pirata. Ótimo! De 9 vereadores, 5 usaram o espaço da tribuna para falar sobre o fechamento do comércio. Isso é bom? Isso é ótimo. Porque nós temos uma espécie de tradição de distância abismal entre a nossa representatividade e o nosso munícipe. E esse ano não tem sido diferente. E, inclusive, agora que os vereadores viram o problema da bandeira preta no nosso comércio local, ainda assim, essa distância persiste. Por exemplo, dia 27 do mês passado, de fevereiro, começou a bandeira preta no estado do Rio Grande do Sul. Dia 27 do mês passado, começou o endossamento da bandeira preta no município de Itaara. Porque, tendo o decreto estadual, ele já serviria para tudo. Mas o município de Itaara lançou um decreto municipal, óbvio, para regionalizar a nossa bandeira preta. E isso significa, esse regionalizar, que nós perdemos a prefeitura aberta, perdemos as secretarias abertas, a Câmara de Vereadores se isolou totalmente, e é essa que nos chama mais a atenção agora. Vejam bem, São Martinho da Serra, Júlio de Castilhos, Ivorá, Silveira Martins, Restinga Seca, São Cepé, São Pedro, Dilermano de Aguiar e Santa Maria. O que todas essas cidades têm em comum? Todas essas cidades estão no entorno de Itaara. Ao todo, 10 cidades com a nossa. Dessas 10 cidades, vocês sabem quantas tem sessão remota da Câmara de Vereadores por conta da bandeira preta? Só Itaara e Santa Maria. As 8 demais cidades do entorno, todas têm sessão presencial da Câmara de Vereadores. O que é óbvio. Meus amigos, olha o tamanho do plenário da Câmara de Vereadores de Itaara. Se você disser que não consegue manter 10 pessoas dentro daquele salão com distanciamento, com cuidados para prevenir a contaminação do coronavírus, tá de brinks com my face. Nossos garotos não pensam assim. E vamos lembrar que dia 27, quando começamos com a bandeira preta, onde estava o prefeito? Visitando o eleitor. Dia 27, quando começamos a bandeira preta, quando fomos obrigados, todo mundo a ir para casa,
indiferente ao seu posicionamento. Se tem que abrir, tem que fechar. Mas se eu mando você ficar em casa, o que se espera é que eu fique em casa. Onde estava o presidente da Câmara? Na praia. 2 dias depois tivemos a primeira sessão da Câmara de Vereadores de Itaara. E podemos dizer que já começamos com 2 pés esquerdos. Primeiro, toda a nossa conquista para a transmissão da Câmara de Vereadores, para o nosso acompanhamento, para a nossa fiscalização dos vereadores, foi por água abaixo. A nossa sessão online virou uma sessão gravada e colocada muito tempo depois. Os vereadores da Câmara, todos em sessão remota. Orientação: façam de sua casa. O presidente da Câmara em viagem. Ele presidiu a sessão da Câmara de Vereadores em outro estado até. Mas, segundo orientação jurídica, não tem problema nenhum. Segundo o STF, todo o Brasil faz parte das dependências do STF, então, obviamente, todo o estado do Rio Grande do Sul, quiçá do mundo, faz parte do município de Itaara. Então, pode-se participar de qualquer lugar. Óbvio. Não tem problema. O vereador, a Câmara estava em recesso, ele ir para qualquer lugar, utilizar seu dinheiro, é dele. Se quiser gastar tudo em geladinho, o problema é dele. Mas segunda-feira, com bandeira preta, a sessão é em Itaara. Ponto. Mas isso nem é o mais absurdo. O absurdo mesmo é te mandar ficar em casa. Mas eu vou passear. Da mesma forma, o prefeito Silvio Weber. Que eu lembre de ter ouvido até, nunca tivemos um prefeito tão andarilho. Ele realmente visita a população, ele continua saindo, ele vai nas obras, ele vistoria, ele vai nos eleitores, e isso tem que ser aplaudido. Mas a partir do momento que você me manda ficar em casa, você também fica em casa. Por que que tudo isso que já é passado está vindo à tona agora? De 9 vereadores, 5 pelo menos usaram a tribuna para falar sobre o fechamento do comércio, sobre uma necessidade de flexibilização e, inclusive, o presidente da casa, o vereador Robertson, aquele da viagem, em sua fala após o vereador Kleberson, deu a entender que o entendimento da bancada seria por uma flexibilização do comércio. Não falou com essas palavras, mas deu muito bem a entender isso. Como você propõe flexibilização do comércio, quer dizer, você está dizendo que tem como manter o comércio aberto com todos os cuidados possíveis, distanciamento, álcool gel, mas você não consegue fazer isso na Câmara de Vereadores? Perguntados aos vereadores o que eles pensam a respeito, tivemos resposta do vereador Robertson, do vereador Chupeta, do vereador André, do vereador Eduardo e do vereador Eliezer. O vereador Chupeta foi pontual, a favor da sessão em plenário. Afinal de contas, na última sessão, nós não conseguimos ouvir absolutamente nada do que o vereador Lauderi quis falar. Nada. O vereador Eliezer, ele estava no meio do pronunciamento e foi cortado pela gravação.
Até mesmo o vereador Chupeta foi prejudicado, o vereador Eduardo foi prejudicado com microfonia. Então, me desculpe o linguajar, mas a sessão está uma bosta. Qual o problema disso? A sessão da Câmara de Vereadores, com muita labuta, com muito compartilhamento, com muito esforço da população e da Câmara de Vereadores, é claro, estava alcançando uma média de quase 200 visualizações. É pouco? Mas já é um crescimento exponencial, porque no início do ano não passava de 30, não passava de 40, quem sabe, e agora a gente já estava em 200. O que significava um maior engajamento da população. E isso significa um melhor trabalho oferecido pelos próprios vereadores. E da parte deles, significa, fazendo um bom trabalho, será melhor reconhecido pela população também. De 200 visualizações quase, agora a terceira parte da última sessão ficou em 60 visualizações. Todo o trabalho que a população e a Câmara de Vereadores batalhou para conquistar está indo por água abaixo por erro explícito da Câmara de Vereadores. E nesse caso, vereador Robertson, castigo no canto da parede. Esqueça o recreio. Interessantemente, o único vereador que afirmou em contato que as sessões vão continuar assim em bandeira preta e acabou é o vereador Robertson. O vereador André foi um tanto lacônico, afirmando que ele é a favor da sessão presencial, mas que os vereadores têm que respeitar a orientação jurídica, ou seja, a sessão remota. Então, eu não faço e não saio da moita, mas é a favor da sessão presencial. O vereador Eliezer é a favor da sessão presencial. O vereador Eduardo já levantou uma questão um tanto curiosa, mas que tem sua pertinência. Se a Câmara de Vereadores não está votando no momento nenhum projeto, não tem nada a analisar, sinceramente, diante dessa sessão que estão nos apresentando, não precisaria nem ter a sessão. O melhor que o ruim é o nada. O melhor que o péssimo é o nada. Os vereadores Lauderi, Roberto, Rachel e Edson não responderam ao questionamento. Então, nem Cristo sabe o que passa em seus pensamentos profundos. Vamos dizer que, segundo o vereador André, todos os colegas seriam favoráveis à sessão presencial. Então, nós teríamos um Rodrigo Maia na direção da Câmara? Que uma coisa é instituída e deu pra bola? Isso é problemático. Afinal, vamos fazer justiça a quem de direito. O melhor momento de transparência da Câmara de Vereadores foi com a presidência da vereadora Luciane. Nessa época, nós tivemos audiências públicas à vontade, ainda que sem muitos comparecimentos. Mas aí é questão do povo, a função da Câmara é oferecer o serviço. Tivemos um horário no período noturno, onde todo mundo poderia assistir à sessão da Câmara de Vereadores, mas com o tempo e com o desenvolvimento da população de Itaara, politicamente, a Câmara foi rebaixando. Até que, no final do ano passado, tivemos um decreto que proibia a população de frequentar a Casa Legislativa. Decreto esse mantido até hoje. E, inclusive, o vereador Eliezer, ele pelo menos é coerente, muito coerente, porque ele apresentou um projeto para
tornar as atividades religiosas como atividade essencial. Consoante com isso, ele também é a favor da sessão presencial. Afinal de contas, como é que se vai defender que uma igreja pode funcionar com público e não vai defender que uma sessão da Câmara não funcione com 9 pessoas? Sentido não faz, é no presidente da casa, que é a favor da abertura do comércio, enquanto os vereadores, os únicos da região de 10 municípios, os únicos com exceção de Santa Maria, que estão no conforto dos seus lares, com um privilégio que eles não querem para os outros. Sim, isso se chama privilégio. E se for pelo que os vereadores estão passando, os demais vereadores, um privilégio que eles nem mesmo querem, mas é um privilégio que está sendo obrigatório. Algumas coisas mudam, outras difícil. E aparentemente, essa questão do abismo entre a nossa representatividade e o munícipe parece só aumentar. E aí entramos até em outra questão, que é o fazer. Porque, como diz um colega, falar até papagaio fala. E realmente, na sessão, 5 vereadores falaram. E fizeram o quê? Vamos falar com o deputado! Vamos falar com o deputado para quê? Se Itaara abraçou a bandeira preta. Se Itaara fosse contra o decreto, não tinha feito um decreto próprio municipal. Pelo contrário, se o prefeito Silvio, por exemplo, fosse contrário ao fechamento total, ele teria usado a procuradoria, que até agora só serviu para dar um turno único para os funcionários, e a defesa deles é que nós temos um regime próprio de funcionamento. Mas nós temos 4 CLTs, então eles obedecem à CLT, e a CLT proíbe o turno único, sem intervalo. Mas enfim, ele teria utilizado o nosso jurídico e entrado na justiça. Iria perder? Sim, porque a justiça, embora ela diga que exista uma responsabilidade concorrente, federação, estado, município, o que importa é o que eles acham que deve ser seguido. Então, sim, iria perder, mas pelo menos faria sentido. O que não faz sentido é você falar que é pela abertura do comércio e tornar o decreto pior ainda dentro do município, fechando mais ainda. Da mesma forma, os vereadores são contra o fechamento do comércio, ok. Indiferente ao seu posicionamento, se tem que abrir ou fechar. Se eles se posicionam pela abertura, ok. E por que não fizeram uma moção de repúdio ao governo do estado? Isso o vereador pode fazer. E mostra para o governo que a cidade não está contente com aquele posicionamento. Mas isso também não fizemos. Outro ponto que nós perdemos com esse isolamento da Câmara. As reuniões das comissões também não estão acontecendo. E lembremos que lá no ano passado, quando a vereadora Priscila ainda era presidente da Câmara, que aliás, a vereadora Priscila penou, mas conseguiu realizar uma sessão virtual de forma exemplar. Muito aquém dessa que a gente viu hoje, que parece que eles estão fazendo tudo o contrário que ela conseguiu aprender. Mas enfim, a vereadora Priscila, quando presidente da casa, o ano passado, em vídeo, uma das promessas foi que as reuniões das comissões seriam transmitidas também pelo YouTube. Algo que nunca aconteceu.
E agora, muito menos, porque as reuniões nem estão acontecendo. O que isso significa? Outra coisa muito comentada na sessão foi sobre o aumento do IPTU. O único que trouxe a questão legislativa para cima da mesa foi o vereador André, que trouxe as novas regras que nós tivemos aprovadas no ano passado sobre as finanças e que falava sobre esse aumento do IPTU, que não, na verdade não podemos chamar de aumento, como alguns vereadores falam, mas reajuste. Se aumenta o preço, é aumento. Se reajustou para cima, é aumento. Ô filhão, isso é só semântica. Aumento é aumento. O único que trouxe à conversa a legislação pertinente foi o vereador André. Quem deveria analisar a questão e correr atrás para solucionar? A Comissão de Direitos do Consumidor. O vereador não é só para sentar na cadeira uma vez por semana e votar o que vem do executivo. O vereador não é para pedir troca de lâmpada, não é para pedir patrola na rua. Nós temos as comissões de representação. E quem deveria estar olhando para o nosso ônibus lotado? Porque os vereadores estão em sessão remota em casa. Enquanto nós temos redução no horário dos ônibus. E aí? Os vereadores estão olhando isso em vez de correr para casa se esconder? A Comissão de Direitos do Consumidor poderia estar muito olhando isso. Deveria estar olhando isso. Fechamento do comércio? Comerciante prejudicado? O consumidor prejudicado? Direitos do consumidor devia estar olhando isso, estudando a questão. IPTU elevado? Desconsonante com a legislação? A Comissão de Direitos do Consumidor deveria estar olhando isso. Mas não. As comissões estão suspensas. Porque, óbvio, se eles não conseguem manter 9 pessoas com distanciamentos numa sala imensa, que absurdo, eles vão conseguir manter 3 pessoas com distanciamento? Credo. Numa sala de uns... Deve ter o quê? Uns 30 metros quadrados? Manter 3 pessoas, 10 metros quadrados para cada um? Mas isso é um absurdo. Que perigo. Quem perde somos nós. Quem recebe o privilégio são eles. E quem deixa de trabalhar são eles. Quem deixa de ser atendido somos nós. Mas nem tudo é coisa ruim. Quem merece muito bem ficar com o lanche do recreio que o vereador Robertson não ganhou porque está de castigo no canto é o vereador Eduardo, que pode até levar uma estrelinha no caderno. Porque uma deficiência grande que temos no município é o desregramento da nossa frota de transporte urbano. Os nossos táxis. E o vereador Eduardo apresentou um projeto, sugestão para o executivo, que regra essa questão. Embora não saibamos ainda o que contém esse projeto, o ideal, inclusive, é que fosse amplo, tratando desde táxis de executivo, transporte de grande quantidade, ônibus e vans, mas enfim, não sabemos do que exatamente se trata, mas a própria iniciativa merece reconhecimento. E nesse caso, o vereador Eduardo dá um show de vitalidade na piazada nova. E voltando na sessão remota, por curiosidade, o vereador Eduardo é o nosso vulnerável da casa. O nosso vovô. E de onde que ele faz a sessão da Câmara de Vereadores?
do plenário. Assim como pelo menos 4 vereadores. O vereador Roberto sempre faz a sessão do plenário, o vereador Lauderi, o próprio vereador Robertson, que diz que só vai ter sessão presencial quando tiver a bandeira aplacada. Mas ele fez a sessão, ao que tudo consta, de dentro do plenário. Tá bom, de dentro da Câmara, não do plenário. Então qual o sentido de nos oferecer um serviço ruim? Nós queremos ver o que a Câmara de Vereadores está fazendo. Será que eles não querem que a gente veja o que eles estão fazendo? Pense nisso. Porque afinal de contas, quando eles fizeram a sessão extraordinária para votar o horário dos funcionários da prefeitura, uma dezena de pessoas não pôde entrar na Câmara, mas assistiu da janela. Aglomerada, diga-se de passagem. Na janela. A outra votação, o que aconteceu? Foi feito de manhã e sem aviso, praticamente. Então, senhores vereadores, estamos com o pé esquerdo. Não comecem a caminhar. Não tem problema algum de manter um distanciamento controlado só dos vereadores na sessão da Câmara de Vereadores. Se quiserem deixar o vereador Eduardo em casa, que é o que determina todo o regramento, fica o Eduardo em casa. Agora, vocês, marmanjões de coeiro, não tem problema nenhum ficar na Câmara de Vereadores. Vocês estão jogando a representatividade por água abaixo. Ok? Então deu pra bola. Robertson, castigo e chapeuzinho no canto da sala. Vereador Eduardo, mais quick na canequinha do recreio e vai pra casa como estrelinha. A filhota fica feliz com a caderneta quando chegar em casa. Tem mais assuntos para se tratar, foram tratados mais assuntos, IPTU, abertura do comércio. Sobre a abertura do comércio, vamos só fazer justiça porque entra na pauta. Todo mundo reclamou foi do parador aberto. Meus amigos, nós dependemos dos transportadores rodoviários. O amigo caminhoneiro. Vocês lembram o que aconteceu no início da pandemia? Quando até uma igreja fez distribuição de marmitas para os caminhoneiros, porque nós fechamos tudo, inclusive borracharia e restaurantes de beira de estrada. Então você que vive esbravejando, a gente tá nessa jossa porque a gente não fechou tudo lá atrás. Fechamos. Tanto que os caminhoneiros quase pararam porque não tinham onde comer. Por isso, restaurantes na BR não podem fechar. E isso não é para beneficiar o restaurante, isso beneficia a nós. Porque se você for no mercado, você não vai achar produto. O fato do parador estar na BR, fazer o quê? Então ele tem que abrir. Aliás, a gente tem que ver os bons exemplos. Vamos pegar, por exemplo, o restaurante Braga e Companhia, lá do quilômetro 29. Quando você entra, além do álcool gel, eles têm uma luvinha de plástico. E a obrigatoriedade da máscara. Então, se quer proteção maior, você tá de máscara e mesmo que você não saiba higienizar as mãos, porque sim, não é só aquela esfregada, você coloca a luva e tá protegido e protegendo todos em volta. O que mostra que a solução é a inteligência e não a repetição. E finalizando, a inteligência
manda que os vereadores voltem à sessão presencial. Para melhorar um pouco a vida da mesa diretora da Câmara, a bandeira preta, segundo o nosso governador, vai só até essa semana. Né? A bandeira preta está acabando. Semana que vem já não é mais bandeira preta, teoricamente. Então, o presidente da Câmara não vai precisar ter essa discussão com os seus colegas, porque ele já vai poder honradamente voltar à sessão presencial, porque ele disse que em bandeira preta não é. Então, ponto para ele. Mas repense o trabalho do vereador, repense o trabalho da Câmara de Vereadores e repense sobre a representatividade que devem a nós eleitores, a nós munícipes. Ok? Sobre IPTU fica para outra vez. E no mais, nada menos. E por hoje, só amanhã.